Olá! O vídeo de hoje foi feito para você que é professor e quer pedir a sua aposentadoria pelo INSS. Então, se você quer saber quem tem direito, quais são os requisitos e como conseguir a aposentadoria de professor, assista a este vídeo até o final. Meu nome é Eduardo Ximenes e eu sou advogado especialista em direito previdenciário. A aposentadoria de professor é concedida com redução de tempo de contribuição, sendo que esse tempo deve ser exercido exclusivamente em funções de magistério de educação básica, ou seja, de ensino infantil, fundamental e médio. E aí tem um detalhe: diretor de escola, coordenador e assessor pedagógico também tem direito à aposentadoria de professor. Mas, infelizmente, professor universitário e professor de ensino de curso profissionalizante não tem direito à redução de tempo para fins de aposentadoria de professor. Bom, agora que você já sabe quem tem direito à aposentadoria de professor, nós vamos falar de como comprovar a atividade de professor para fins de concessão desta aposentadoria. Bom, a primeira forma é a mais simples, que é a apresentação da carteira de trabalho. Se sua carteira de trabalho consta nos contratos a função de professor, você já tem como comprovar a atividade de magistério. Mas se você perdeu a sua carteira de trabalho e você quer comprovar a atividade de professor, você deve procurar o seu empregador ou ex-empregador, ou seja, a escola que você trabalhou, e solicitar uma cópia da ficha de registros de empregado. Esta cópia deve ser autenticada e vir acompanhada com uma declaração da escola com o reconhecimento de firma da assinatura do diretor. Uma outra forma de comprovar a função de professor é apresentar a certidão de tempo de contribuição. Então, qual professor que deverá apresentar a certidão de tempo de contribuição? Supondo que você exerceu atividade de magistério por um período no estado ou em uma prefeitura que possua um regime próprio de previdência. Regime próprio de previdência é quando as contribuições não são feitas para o INSS, mas para o estado ou para o regime próprio de uma prefeitura. Então, como fazer para poder contar esse tempo no INSS? Você deve procurar o seu regime próprio, ou seja, o estado ou a prefeitura, e solicitar um documento. Esse documento se chama CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Em posse desse documento, basta apresentá-lo ao INSS no ato de requerimento da aposentadoria, que esse tempo será averbado para fins de concessão de sua aposentadoria de professor. Além desses documentos que eu falei, é necessário anexar os seus documentos pessoais e também o seu diploma de professor. Bom, nós já falamos então quem tem direito à aposentadoria de professor, como comprovar a atividade de professor. Agora nós vamos falar de algumas regras para a concessão de aposentadoria de professor. Bom, a primeira regra é do direito adquirido. Então, quem tem direito adquirido à aposentadoria de professor antes da reforma da Previdência? Professoras com 25 anos de magistério e professores com 30 anos de magistério antes de 13 de novembro de 2019 têm direito adquirido à aposentadoria de professor no modelo de acordo com as regras anteriores à reforma da Previdência, ou seja, independentemente de qualquer idade. Professoras com 25 anos de magistério e professores com 30 anos de magistério antes de 13 de novembro de 2019, independentemente da idade, têm direito à aposentadoria de professor pelo INSS. Agora, se você não tem todo esse tempo de contribuição até 2019, é possível que você se enquadre na regra geral da reforma da Previdência ou em uma das regras de transição. Então vamos falar de alguma dessas regras. Uma delas é a regra geral. Então, a regra geral
é da seguinte forma: professoras têm que ter 57 anos de idade e 25 anos de magistério, e professores 60 anos de idade e 25 anos de magistério. Notem que o tempo de magistério é o mesmo para professoras e professores, ou seja, 25 anos. Isso é o que regulamenta o artigo 19, inciso 2 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Uma outra regra que possibilita a concessão de aposentadoria de professor é a regra do pedágio de 100%. Aqui, professoras têm que ter 52 anos de idade e 25 anos de magistério. Além disso, é necessário contribuir por um período adicional de 100% do tempo que faltava para alcançar os 25 anos em 13 de novembro de 2019. Professores precisam alcançar 55 anos de idade e 30 anos de magistério. Além disso, é preciso contribuir por um período adicional de 100% pelo tempo que faltava para alcançar os 30 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019. Então vamos a um exemplo prático. Supondo que uma professora possuía 24 anos de magistério em 13 de novembro de 2019. Essa professora precisava de mais um ano para alcançar os 25 anos em 13 de novembro de 2019. Portanto, ela deverá ter 26 anos de magistério e 52 anos de idade para alcançar os requisitos para a concessão de aposentadoria de professor pela regra do pedágio de 100%. Então é preciso conjugar os dois requisitos, o tempo mínimo de 25 anos com o pedágio mais a idade mínima de 52 anos. Além dessas regras, existem outras regras de transição que podem também ser vantajosas para o professor, como o sistema de pontos e o tempo de contribuição com idade mínima. Por isso, é de suma importância fazer o planejamento previdenciário antes de solicitar a sua aposentadoria. Ok? Então nós chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que este vídeo tenha trazido esclarecimentos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe, dê um like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!